Olá, tudo bem? Eu sou o professor Antônio Mercedes, estou aqui para mais uma videoaula da série Aprendendo Facilmente. Desta feita, videoaula Operadores Lógicos, parte 2, de Lógica Proposicional. Videoaula essa dedicada a você que vai fazer concurso público, dedicada a você que é universitário e a você que quer aprender um pouquinho mais sobre esses assuntos, né? Como eu tinha prometido lá na aula 2, essa agora, Operadores Lógicos, parte 2, né? Então, nessa parte 2, nós vamos ter uma agenda que são operadores lógicos se, então, se, somente se. É interessante esses dois operadores, né? Uso de parênteses e exercício de assimilação, de fixação e exercícios propostos. Esse é um complemento da videoaula 2, né? Nós complementamos operadores lógicos, uso de parênteses e fazemos exercício da aula 2 e da aula 3, de assimilação e de fixação e mais exercícios propostos, de suma importância para você que quer aprender esses assuntos, ok? Vamos lá, operador se então, que é um operador condicional, né? Vamos ver como ele se comporta. Exemplo, João Vitório é arquiteto, então ele é filho de José Rocha. Se eu disser se João Vitório é arquiteto, então ele é filho de José Rocha. Observe que eu tenho o se e tem o então aqui nesta, né, proposição, ok? Essa proposição aqui aparece o se aqui, tá vendo? De suma importância a gente perceber esse se e, evidentemente, que a gente tem aqui o então também nesta proposição, né? E aí nós vamos ver o seguinte, ó, P implica em quê? Né? Ou seja, se P, então que? Né? Se escreve assim, né? Proposição antecedente ou hipótese é P, né? João Vitório é arquiteto, é a proposição antecedente ou hipótese. E, evidentemente, a proposição consequente que é filho de José Rocha, a consequente, né? Então, geralmente, nesse tipo que você trabalha com se, então, como operadores, lógico, você tem uma proposição antecedente ou hipótese e uma consequente, né? Como mostramos agora. Se P, então que, ou simplesmente P implica em que. Se isso ocorrer, isso implica nisso, né? P, na verdade, a gente diz que é uma condição suficiente para quê? Observe, a condição suficiente, tá? E que é uma condição necessária para P. Observe que, no primeiro caso, se olhar P para Q, eu tenho suficiente. Se for de Q para P, eu tenho necessária, né? Condição necessária para P. Se P ocorre, então Q também ocorre. Né? Se P ocorre, então o que ocorre? Agora, se P não ocorre, eu não tenho nenhuma informação sobre a ocorrência de Q. Né? Observe que a proposição que foi feita aí é no sentido de ele ocorrer, se P ocorrer. Se não ocorrer, você não pode tirar nenhuma conclusão, né? Fique em aberto, tá? Então, observe essa frase, né? Observe essa proposição composta dita por João, né? Se domingo chover, então ficarei em casa estudando. Ou seja, se chover, eu ficarei em casa estudando, né? Em canto nenhum, eu estou dizendo se não chover. Então, começa a analisar quais são as hipóteses possíveis. Domingo choveu, João ficou em casa. Então, domingo choveu, João ficou em casa, né? A outra proposição que eu posso concluir aí. Domingo choveu e João não ficou em casa. Deu algum problema, ele teve que sair de casa, não ficou estudando. Outra, domingo não choveu, quer dizer, a negativa daqui, ó. E João ficou em casa, quer dizer, não choveu, mas ele ficou em casa. E outra, domingo não choveu e João não ficou em casa estudando. Quer dizer, aqui a negativa da primeira e a negativa da segunda. Observe, na primeira ele cumpriu a promessa. Domingo choveu e João ficou em casa. Então, João cumpriu a promessa. Na segunda, o que aconteceu? Domingo choveu, mas João não ficou em casa. Quer dizer, ele não cumpriu aquilo que estava prometido. Quer dizer, P não implicou em que, nesse caso, né? Domingo não choveu e João ficou em casa. Observe, o não P, né? Às vezes, não é que choveu, não choveu é não P, implicou em outra coisa, que ele ficou em casa. Quer dizer, aqui é não e aqui ele ficou. Quer dizer, aqui é como se eu tivesse não P e aqui que. Né? Mas ele cumpriu, porque ele ficou em casa. E outro domingo não choveu.
Quer dizer, e João não ficou em casa, e também ele cumpriu, né? Quer dizer, o fato de não chover, ele não ficou em casa estudando, né? Ele poderia até ficar em casa estudando. Se não choveu, ele ficou em casa estudando, você viu que cai no caso do C, que ele também cumpriu. Por quê? Porque a promessa dele não contempla isso, então ele é considerado cumpridor. Quer dizer, ele só não cumpriu na segunda, na B, porque domingo choveu e ele não ficou em casa. Porque aqui é o P, tá aqui, o domingo choveu, né? E ele não e ficarei em casa estudando. Então a condição aí, P é condição suficiente para Q, mas Q não é condição suficiente para P, e sim condição necessária, né? Vamos mais um pouquinho à frente nesse assunto aí, que é de suma importância, né? Isso aí, vamos apagar isso aqui, bonitinho, e vamos continuar o se então. Observe, a tabelinha verdade e se então é P e Q, P implica em Q. Observe, verdade, verdade é verdade, verdade e falsidade é falsidade, falsidade e verdade é verdade, se ambos foram falsos é verdade. Foi isso que nós vimos lá nas condições, né? A única que não cumpriu foi a segunda. É verdade a primeira e ele não cumpriu a segunda. Então, o P implicou em que é falso. Os demais, esse aqui é verdade, verdade, é a condição que se esperava, e essas outras também, porque a frase ele não diz a você o que acontecerá com o não, né? Exemplo agora. Se Carlos passou de ano, então Carlos passou em matemática. Eu já estou subentendendo que se Carlos passou de ano, ele passou em matemática. E também passou em outras, porque ele passou de ano e ele não só faz matemática, né? E aí eu começo. Carlos passou de ano implica que Carlos passou em matemática. Se Carlos passou de ano, isso quer dizer que implica, ou seja, se aconteceu isso, então aconteceu isto também, né? Então, negando, teremos o quê? Né? Carlos não passou em matemática. Quer dizer, se Carlos não passou em matemática, Carlos não passou de ano. Né? Se ele não passou em matemática, ele não passou de ano, porque matemática ele foi reprovado e pode ter passado nas outras, mas não em matemática. Para passar de ano, eu preciso ser aprovado em todas. Né? E aí eu começo a perceber, vamos supor que ele seja do ensino médio. Assim, Carlos passou em matemática, ser verdade, é condição necessária para Carlos passar de ano ser verdade. Observou agora? Carlos passou em matemática ser verdade é uma condição necessária para Carlos passar de ano, Carlos passou de ano ser verdade, né? E aí eu começo a pensar, Carlos passou de ano é uma condição suficiente para Carlos ter passado em matemática. Quando eu digo Carlos passou de ano, é uma condição abrangente. Então, implicitamente, a gente sabe que Carlos passou em matemática. Ele teve passado em matemática e passou em outras, português e assim por diante, né? E aí, Carlos passou em matemática, é uma condição necessária para Carlos passar de ano, né? E Carlos passou de ano somente se Carlos passou em matemática. E aí a gente começa a perceber que Carlos passou de ano se, somente se, no caso aqui, ó, somente se, ou se então, né, passou em matemática, né? Então, você veja que essa expressão, ela confunde muito na hora de a gente vai concluir. Citando isso, você fazendo algumas perguntas sobre isso aí, você tem que entender o que é abrangente, o que não é abrangente, e o que é antecedente e o que é consequente, né? Ok? Então, observe que Carlos passou em matemática, é condição necessária para Carlos passar de ano, né? Vamos ver a condição se e somente se, né? Que é justamente esse símbolo aqui, né? O outro é uma linhazinha, uma setinha. Aqui é uma setinha para os dois lados, né? Então, vamos ver como é que se comporta. P, a Lua é o satélite da Terra. Q, a Terra é um planeta. Aí eu digo P, se somente se que. Isso quer dizer o quê? A Lua é o satélite da Terra se e somente se a Terra é um planeta. A Terra é um planeta. E essa expressãozinha aqui está dizendo isso, se e somente se, né? E aí é uma proposição bidirecional, como alguns livros chamam, bicondicional, de biimplicação, P se somente se que, né? P se e somente se que, né? Então você veja que é interessante, né? E somente, né? Se e somente se que, né? P se e somente se que. E aí João disse: irei beber no boteco do José, se o Corinthians ganhar o jogo, né? Observe essa frase como é interessante, né? E aí eu tenho as hipóteses, ó. O Corinthians ganhou, o João foi beber no boteco do José. O Corinthians ganhou e João não foi beber no boteco do José.
O Corinthians não ganhou e João foi beber no boteco de José. E o Corinthians não ganhou e João não foi beber no boteco de José. Né? São todas as hipóteses que eu posso tirar desta sentença aqui, ou seja, dessa proposição composta. Né? E aí eu começo a perceber, no primeiro caso ele cumpriu, no segundo caso ele não cumpriu, no terceiro caso ele não cumpriu, e no quarto caso também ele cumpriu, porque a frase aqui, ele não fala de o Corinthians não ganhou, ele só fala se o Corinthians ganhar o jogo, né? O Corinthians ganhar o jogo, ele não diz o não, mas ele daqui não tá, não posso subentender como seja o não, né? Então, o não ganhou, o João não foi beber no Boteco de José, cumpriu, porque ele pode fazer qualquer coisa, né? Observe que aqui o não foi beber, o não foi beber e foi beber, né? Observe que essa aqui se complementa. Então, aqui cumpriu, não cumpriu e não cumpriu, ok? E aí eu tenho a tabela verdade, P e Q, P, se somente se, se somente que, né? Verdade, verdade é verdade, verdade e falso é falso, falso, verdade é falso, e falso é verdade. Porque o falso não está previsto na frase, né? Irei, quer dizer, não irei beber no boteco se o Corinthians não ganhar o jogo, não tem como estar aí, né? Por isso que é verdade, né? Entendeu? O Corinthians não ganhou o jogo, ele não foi beber no boteco, então não é falso e falso, é verdade. Quer dizer, eu não fiz nenhuma promessa com relação a essa conclusão, então é sempre verdade, né? E aí esse se, somente se, P e Q é uma condição que atua nos dois sentidos, por isso que ela é bidirecional, né? Na verdade, isso aqui, essa condição bicondicional, ela se transforma em duas condições, né? Ou seja, duas conjunções, P e Q e P, né? Então, a gente começa a ver que eu tenho duas maneiras de tratar. P implica em Q e Q implica em P, né? O inverso, né? Outra maneira de ler é P é condição necessária e suficiente para Q, ou seja, ocorrendo P, ocorrerá Q, nessa situação aqui, e Q é condição necessária e suficiente para Q. Quer dizer, por isso que é se e somente se, né? Essa condição é interessante, ela tem duas conjunções a serem tratadas, porque aqui eu tenho que juntar aqui, ó, essa primeira conjunção com essa primeira, o I, né? P e Q e P, né? E a gente viu aqui, né? Então, é importantíssimo a gente entender o se então e o se somente se. Nos exercícios nós vamos ver. Então, uso de parênteses, né? Veja, o parênteses, na verdade, ele surge para evitar ambiguidade nas proposições compostas, né? Por isso que usamos parênteses, né? Nessa proposição P, O, Q e R, qual a operação que deve ser efetuada primeiro, né? É P, O, Q e depois R, ou é P, O e fazer aqui a operação Q e R e depois fazer a operação P e Q, né? O que está aqui. Primeiro eu faria esta operação, depois esta. Depois aqui eu faria esta, depois essa, né? Observe, desde a álgebra que nós temos convenções quando não há parênteses delimitando as operações, né? Os parênteses é muito bom utilizar porque ele não deixa dúvida, né? Eu tenho que entender. Então, na álgebra você tem potenciação, radiciação, multiplicação, divisão, adição e subtração, né? A mesma coisa é aqui na lógica, a convenção. Primeiro é a negação, depois a conjunção, depois a disjunção, né? Depois o condicional, que implica em, e depois o bicondicional, se somente se. Esta é a regrazinha para a lógica, a convenção na área lógica proposicional, né? Aqui teremos o quê? Não P e Q equivale a não P e Q. Eu posso fazer este primeiro e depois este, né? Então, eu posso fazer este e este, ou posso fazer dessa maneira, dizer que primeiro faço o não Q e P. Primeiro eu vou fazer o não, depois eu faço o I. Ou seja, se eu botar parênteses, eu estou dizendo a sequência correta. Mas se eu não botar, você já sabe o que é, né? Aqui também, ó, não P ou Q, né? Implica em R e S. Equivale a dizer o quê? Ó? Não P ou Q primeiro e R e S, ok? Eu faço primeiro esse, depois esse, né? Então, primeiro não Q e R e assim por diante, né? Então, a gente começa a perceber que existe uma convenção que a gente precisa tratar, né?
E aí a gente começa a perceber, atenção, primeiro é o, depois e, depois implica em, né? Implicação em, o condicional, né? Aqui, se olhar, nesse caso, então observe que aqui você começa a perceber que o primeiro eu vou ter que fazer este, o segundo eu vou ter que fazer este, depois eu vou fazer este implicando nesse. Observe que aqui está a sequência, negação, o não, né? O tio, conjunção, disjunção, condicional e assim por diante. Então, eu vou fazer essa expressão, depois eu vou fazer essa expressão e vou botar condicionante. V e, né? Ou seja, primeiro esse, depois esse. Resolveria isto aqui, depois resolveria isto aqui, depois resolveria essa implicação, né? Importância vital a gente tratar essa sequência, né? Se você está gostando da aula, é importante deixar seu like, temos aula 1, aula 2, aula 3 essa agora. Se inscreva no canal, é importante você se inscrever no canal, participe, ajude o crescimento do canal, ajude as pessoas a beber desse conhecimento, né? Qualquer dúvida, mande para amame6@gmail, teremos imenso prazer em atendê-lo. Apenas eu peço que você, ao mandar uma questão, por exemplo, diga a origem dela, a fonte dela, foi um livro, foi um concurso, caiu no concurso tal, sei lá, Banco Central e assim por diante, e também diga se foi o professor que mandou para você, né? Passou para você. Então, vamos a alguns exercícios de assimilação, fixação e propósito. Assimilação. Qual é o valor lógico da proposição P e Q implica em não P ou Q? Né? Sabemos que P é verdadeiro e Q é falso. Eu já disse a você. Então, vamos lá para as tabelinhas, é fácil. Né? P e Q. Ó. P é verdade, eu substituí aqui verdade, e F é falso, porque Q é falso. Implica em não P se P é verdade, o não P seria não verdade. E o falso, se Q é falsidade, né? Então, eu vou resolver isso aqui, ó, V e F, se você olhar a tabelinha que a gente fez minutos atrás, você vai ver que é falso. Implica em não V é falso. Falso ou falso indica em falso. Então, falso implicando em falso, você vai ver na tabela de implicação, se então é verdadeiro. Essa expressão é verdadeira, né? Qual o valor lógico das proposições a seguir? Recife é capital de Pernambuco, número 10 é ímpar, água do mar é salgada e os gatos têm 4 patas, né? Então, a solução você vai ver, o primeiro é verdadeira, a segunda é falsa, a terceira proposição é verdadeira e a quarta proposição é verdadeira. Então, o valor lógico dessas proposições estão aí. Muito fácil de você fazer, né? Vamos mais um exercíciozinho de assimilação. Se você se esforçar, então irá vencer. Assim sendo, eu posso concluir o quê? Seu esforço é condição suficiente para você vencer? Seu esforço é condição necessária para vencer? Se você não se esforçar, então não irá vencer? Você vencerá só se esforçar? Ou mesmo que se esforce, você não vencerá. Né? O que é que eu posso concluir dessa frase? Se você se esforçar, então você irá vencer. Observe que é a interpretação da frase exatamente ipsilite como está escrito. Eu não posso ter nenhuma ilação. Né? Então, vamos lá. Pelo enunciado, responde, e se você não se esforçar? Veja, se eu pegar o enunciado e botar aqui, e se você não se esforçar? Eu vou fazer o quê? Né? Eu vou responder como? E se você não se esforçar? Nenhuma conclusão eu posso tirar desse enunciado. Aqui só fala se você se esforçar, então vencerá, né? Irá vencer, vencerá. O esforço é a condição suficiente para vencer, mas eu não posso afirmar que seja uma condição necessária, ok? Pois, mesmo sem se esforçar, você tem a probabilidade de vencer. Então, se eu não tenho essa condição de suficiência e necessidade, né, suficiente e necessário, eu não posso tirar a conclusão, né? Porque, ao não me esforçar, eu tenho a probabilidade de vencer ou não, né? Eis porque a gente tem que marcar a condição A, né? Porque seu esforço é condição suficiente para vencer, mas não quer dizer que seja necessária, ok? Exercício de fixação, né? Esse é um pouquinho mais rebuscado. Veja lá, se amanhã for feriado, então hoje José irá viajar.
Ora, amanhã não será feriado, então eu posso afirmar o que disso, né? O que é que eu posso afirmar? José não viajará hoje, José viajará hoje, é possível que José viaje hoje, José somente viaja em véspera de feriado ou José nunca viaja no feriado? Observou agora? De importância vital isso aí, né? Se amanhã for feriado, então José irá viajar. Ora, amanhã não é feriado, então eu posso concluir o quê? Né? Letra A, B, C, quer dizer, mais uma vez eu tenho que me atentar aqui, ou seja, tem que fixar exatamente no que está escrito, né? Entender exatamente o que está escrito. Então, a solução é, não foi dito nada no enunciado se amanhã não for feriado. Ele fala se amanhã for feriado, mas ele não fala se amanhã não for feriado. Nada no enunciado diz isso, né? Então, eu começo a perceber o seguinte, assim, se amanhã não for feriado, podemos concluir apenas que é possível que ele viaje ou não viaje, né? Eu não tenho canto nenhum dizendo na condição de não feriado o que é que ele vai fazer. Apenas diz, se amanhã for feriado, então ele viaja hoje. Ora, eu já sei que amanhã não é feriado. Eu posso concluir o quê? Né? Eu conheço que amanhã não é feriado. Então, mas eu não posso concluir se ele viaja ou não, eu estou na dúvida. Então, eu posso ter a probabilidade dele viajar ou não. Ok? Então, com isso é letra C. É possível que José viaje hoje. Como eu digo, é possível, é porque há uma probabilidade dele viajar, mas há uma probabilidade também dele não viajar, né? Eu não posso nunca afirmar que ele irá viajar, ou então que ele não irá viajar, ou então somente viajará na véspera de feriado, ou nunca viaja no feriado. Eu não posso concluir nunca isso. Apenas há uma possibilidade que ele viaje, né? Está em aberto isso, ok? Ora, vamos lá os exercícios de fixação, né? Continuando. 2. Seja a proposição verdadeira, no caso P verdadeira, Q é falso e R é verdadeiro. Determine o valor lógico das proposições a seguir. P implica em Q, que implica em R, se somente se, Q implica em P, implica em R. Observou? Então, isso aqui tem uma inversão, né? Então, a importância vital de saber se essas expressões são verdadeiras. Observe que nesses exercícios de fixação e de assimilação, nós estamos praticando, né? Exercitando tudo com relação ao que a gente viu nas aulas, na parte conceitual, né? Então, vamos dar a solução, né? Em primeiro lugar, V, quer dizer, aqui nesse caso, a gente precisa se preocupar com uma coisa interessante, né? Que a gente vai aqui, deixa eu marcar aqui para ficar mais fácil, a gente entender, quer dizer, ó, eu substituí aqui, ó, P, né? O que é o P? O P é verdade, está dito lá no texto, né? O texto está dito isso. O Q é falso, substituí aqui, né? O R é verdadeiro, né? Aí eu coloquei aqui o Q, ó, o Q é falso, o P é verdadeiro e o R é verdadeiro, né? A gente quer testar isso aqui, né? Então vamos lá, como a gente resolveria isso. Então, substituir P por V, Q por F e R por V. Então, está dizendo que V implica, né? Se V, então F, ou implica em F, e essa expressão implica em V. E aqui, se, somente se, isso aqui ia acontecer. F implica em V, ou seja, se F, então V, e se essa expressão aqui implica em V. Então, eu vou substituir cada uma, né? Então, V, implicação em F, a gente viu lá na tabelinha recentemente, né? Como é que fica, né? Então, isso quer dizer que vai ficar F. Implica em V, né? Implica em V. E aqui, se, somente se, V, isso aqui é V, né? F implica em V é V, implica em V. E aí eu vou substituindo, ó. F implica em V é verdade. Se, somente se, V implica em V, que também é verdade. Então, V, se, somente se, V é verdade, né? Então, a gente começa a perceber que nós simplesmente estamos aplicando exatamente tudo aquilo que nós aprendemos na base conceitual, né? Aí está a solução desta questão de suma importância para, evidentemente, o aprendizado. Agora, vamos ver aqui com relação a exercício proposto, né? Eu coloquei aqui alguns exercícios para vocês. Seja a proposição P verdadeira, Q é falso e R é verdadeiro.
Determine o valor lógico das proposições a seguir, né? P e Q, não Q, né? P e não Q, né? Ou Q e não R, né? Mas ele já disse, quem é verdadeiro é P, quem é falso é Q, quem é verdadeiro é R. Qual o valor lógico dessa expressão, né? Agora veja essa outra expressão, P e não R implica em Q, né? Também a gente já tem aqui cada um desses. Quanto vale essa expressão, né? Terceira proposição nossa aqui, terceira proposição, não P, né, é equivalente a Q ou R, né? De importância vital a gente aplicar. Você veja que todos os exercícios, eles foram pensados de tal maneira que você aplique tudo aquilo que a gente mostrou na parte conceitual, né? E, por último, eu peço para você, preencha a tabela verdade, para ver se você conhece tudo que a gente viu até agora, né? Eu botei a condição de P e Q, botei verdade, verdade, falso, falso, verdade, falso, VV, VF, FV e VV. E aqui eu quero que você preencha P, então, ou seja, se então, nós P implicando em Q, não P implicando em Q, não Q, P e não Q implicando em não P. Tá? Então, você começa a perceber, você preencher aqui se é verdade ou falso cada uma dessas, em função de você conhecer os valores lógicos de P e Q e trabalhar essas operações aqui, esses operadores lógicos de um modo geral. Né? Então, é importante que você faça esses exercícios, é importante que você assista a série, né? Ou seja, tudo que a gente viu até agora com relação à lógica proposicional, né? Ok? A próxima aula será de lógica proposicional e a gente vai trabalhar uma coisa importantíssima, que é exatamente em cima de tautologia, contradição e contingência, né? É de importância vital, esses três assuntozinhos são pequenos, mas são de importância vital. Tautologia, contradição e contingência. Se você gostou da videoaula, deixe seu like, inscreva-se no canal, divulgue nas suas redes sociais, eu agradeço desde já. Qualquer dúvida para am6@gmail e indicando se for uma questão, a origem dessa questão, a fonte dela, de onde você conseguiu a questão, né? E pense sempre, sempre que ficar com preguiça de estudar, lembre-se que o estudo é a entrada que levará você onde deseja chegar, né? De importância vital isso aí, certo? E tchau, bons estudos e até uma próxima aula.